Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora a solução da questão número 70 da prova do Caderno Azul, primeiro dia de provas do Enem, realizado em 2016 para a matrícula em 2017. Nessa questão se pergunta sobre a datação de fósseis, ou de corpos, ou de materiais em geral, através do carbono 14. E cita-se que vai se fazer a datação do corpo de um mamute. Aqui nós temos uma fotografia, isso não é um desenho, de um filhote de mamute que foi encontrado num desses processos de degelo. As geleiras conservam os corpos desses animais por 20, 30, 40 mil anos. E quando ocorre o degelo, principalmente no nosso momento atual de aquecimento global, esses corpos são encontrados, permitindo que sejam estudados. Ok? Bom, de início, esta aqui é a questão. Sugiro que parem para dar uma lidinha e tentarem fazer. Sempre devem tentar fazer e não ficar simplesmente vendo alguém fazer no YouTube. E deixe-me voltar um pouquinho aqui. Primeiro, gostaria de falar sobre a palavra radioatividade. Ela tem o significado aqui descrito, mas ela tem um sinônimo que é radiatividade. Ok? E não se esqueçam de manter o círculo virtuoso do YouTube, em que você curte o vídeo, você se inscreve no canal, mantém as notificações ativadas e compartilha para os seus colegas, ok? Aqui eu tenho um pequeno extrato do nível de física do professor Moisés Nussensweit, ok? Uma coleção excelente de física de nível superior. Tá? E eu tirei esse pequeno extrato onde é explicada qual é a física do carbono 14. Vocês devem ler isso aqui, mas eu quero destacar algumas coisas. Primeira coisa que eu quero destacar: o carbono 14 é diferente dos outros tipos de radioisótopos que nós conhecemos. Por exemplo, o urânio. O urânio não está sendo produzido o tempo todo. O urânio está sendo destruído o tempo todo. Desde a formação do planeta, que ele vai espontaneamente, todos os materiais radioativos vão espontaneamente decaindo e desaparecendo aos poucos. Então ele vai se perdendo. Já o carbono 14 não. O carbono 14 ele está sendo formado continuamente na nossa atmosfera. Como acontece isso? Os raios cósmicos. Os raios cósmicos transformam o nitrogênio 14 em carbono 14. Essa setinha que está aqui. Com o passar do tempo, espontaneamente, o carbono 14 decai novamente para nitrogênio 14. Agora, isso só acontece na atmosfera sob efeito dos raios cósmicos. Portanto, enquanto nós estamos vivos, as plantas estão absorvendo o CO2 da atmosfera, parte do CO2 que elas absorvem da atmosfera é carbono 14, que foi transformado a partir do nitrogênio da atmosfera, incorporam aos seus organismos, os animais comem as plantas, incorporam esse carbono 14 e segue a cadeia alimentar. Então, enquanto se está vivo e ligado de alguma forma ao ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio e do carbono, o nitrogênio que está na atmosfera vai sendo transformado em carbono e vai entrando no ciclo da vida. E quando é que isso para? Quando morre. Então, a datação por carbono 14, na verdade, ela é uma datação da data da morte do ser vivo. Então, a partir do momento que ele morre, ele deixa de receber novos suprimentos de carbono 14 e o carbono 14 do seu corpo vai decaindo. A cada 5.730 anos, cai a metade do carbono 14 que nós tínhamos. E é assim que é feita a datação por carbono 14. Pelo residual, quanto menor for a proporção entre carbono 14 e carbono 12, carbono 13, maior vai ser a idade, maior vai ser o tempo decorrido desde a morte daquele ser vivo. Então, o carbono 14 só serve para datar materiais orgânicos que estejam ligados ao ciclo da vida, ou seja, papel, tecido, plantas, animais. Você não pode datar uma pedra por carbono 14, porque não é um ser vivo. Ok? Então isso é colocado aqui. E como é relativa em termos de radioatividade,
para datação é um período relativamente curto, então a datação por carbono 14 é utilizado para resíduos, né, resíduos de corpos de até aproximadamente 20 mil anos, na época que esse livro foi publicado. Esse era o dado. Para outros tipos de materiais, de fósseis, de rochas, são outros os processos de datação. Ok? Então é preciso ter isso em mente. Este limite de tempo, tá? E esse requisito de que apenas para seres vivos. Então, veja o seguinte. Eu até acrescentei isso aqui. Embora esse aqui é um Triceratops, esse é um dinossauro, ou seja, eles foram extintos há 65 milhões de anos. Portanto, o carbono 14 não serve para medir a idade de um fóssil desses, por duas razões. Primeiro, pelo tempo decorrido, e segundo, porque o processo de fossilização desses animais, normalmente, o carbono 14 é substituído por outros elementos. Ocorre uma transformação do fóssil em pedra. Ele deixa de ser um material orgânico e torna-se um material mineral. Então, o carbono que havia aqui foi substituído, por exemplo, por silício. Ok? Então, não serve para fósseis muito antigos, tanto pela meia-vida relativamente curta do carbono 14, quanto pela substituição do carbono no processo de formação de fósseis minerais, né? Eles deixam de ser orgânicos e se tornam minerais. É uma mineralização, substituição do carbono. Bom, isso posto, vamos aqui para as nossas opções. E eu vou começar de baixo para cima, porque vocês talvez já tenham visto que o gabarito é A. Então vamos primeiro eliminar essas aqui. Transformações do carbono 12 em carbono 14. Já sabemos que isso não existe, tá? O que existe é carbono 14 e nitrogênio. Opa, falhou a caneta. Isso aqui. Emissão de carbono 12. Não, porque após a morte cessa a respiração, cessa a emissão de carbono pela respiração. No mais, é simplesmente a destruição do carbono pelos processos normais de deterioração de um organismo. Só que, quando se fala de mamute, de ossos, nós estamos subentendendo que os corpos foram preservados e algum carbono foi preservado, né? Então, isso aqui, o processo respiratório não está envolvido aqui e tem que haver um fóssil, como por exemplo o que foi mantido lá no gelo. Fixação maior do carbono 14 nos tecidos após a morte? Não. Primeiro, que ele só é fixado durante a vida, né? E segundo, por um dos nossos princípios da química e da física, né? Nós sabemos que os diferentes nuclídeos, carbono 12, carbono 13, carbono 14, quimicamente, eles vão reagir da mesma forma. A fixação do carbono 12, 13, 14, quimicamente falando, é igual. Os nuclídeos não variam em suas propriedades químicas, eles variam apenas em suas propriedades físicas. Ok? Bom, a decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte. Bom, isso não existe, né? Ele não se decompõe, ele volta para o ciclo da vida. E se foi todo ele embora, a datação não pode ser feita. Isso aqui não é o processo de datação, não é a quantidade de carbono 12 presente, né? É a proporção de carbono 14 presente em relação ao carbono 12. Se o organismo perder metade de todo o carbono dele, ainda assim a proporção vai ser mantida. Enquanto ele tiver carbono em quantidade suficiente para que haja medição, poderá ser feita a medição para o carbono 14. Isso está até colocado aqui, ó. Esse aqui, ó, com 16 átomos, com 8, tem uma hora que não tem mais carbono.
para ser medido, ou a quantidade é muito pequena para você calcular uma proporção como essa, né? E a proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Sim, essa aqui é a resposta correta, porque esta proporção na atmosfera, através do ciclo do carbono, do CO2 e da formação de todos os nossos compostos orgânicos no corpo, essa proporção da atmosfera é mantida nos corpos e a partir da morte ela vai sendo modificada, ok? Então esse foi a solução com alguns estudos adicionais sobre o carbono 14 e no mais, tradicionalmente, muito obrigado, até o próximo vídeo. Aqui eu colocarei alguns links para outros vídeos e não se esqueçam, essa nossa bandeira ela é sem partido, ela é de todos nós, não foi criada ontem, não foi criada em 2018, ela está conosco desde 19 de novembro de 1889. Ok? Muito obrigado.